Olá! Seja bem-vinda a mais um programa Elas. É um prazer tê-las aqui. E hoje nós vamos falar de cultura do cancelamento ou a era do cancelamento. Estou aqui com a minha amiga Geisa, Adriana e doutora Rosana e eu, Lidiane Lopes. Seja muito bem-vinda a esse espaço que foi criado para você. Vou começar explicando o que é a era do cancelamento, de uma forma geral. Seria o cancelamento em massa ou se engajar no movimento em massa para cancelar uma figura pública. Antigamente, acontecia só com celebridades ou com pessoas de muita relevância pública. Hoje em dia, essa prática tem permeado a nossa vida diária. Quem aqui nunca foi cancelado ou já cancelou alguém? Right? Doutora Adriana, o que você considera, qual é o propósito do cancelamento? O propósito do cancelamento, no meu interessante ponto de vista, ele está muito atrelado à falta de tolerância que vive a nossa sociedade, né? A não permissão da escolha do outro. Vivemos hoje em dia numa sociedade onde as pessoas, primeiro que todos têm acesso aos canais de comunicação, né? Antigamente você precisava ser convidado para ser entrevistado de repente numa rede televisiva ou ter a possibilidade de ter um artigo seu publicado num jornal. Hoje em dia a liberdade de comunicação permite que qualquer pessoa vá e publique, né, o seu ponto de vista, o seu artigo. Por outro lado, existe uma falta de tolerância da sociedade em receber as informações do grande fluxo que hoje em dia chega. Então, eu exatamente há poucos dias atrás fiz uma postagem na minha rede social e assim, em fração de horas, né, eu percebi uma grande queda, digamos assim, do número de inscritos, né, lá na plataforma. Por quê? Porque o meu posicionamento, a minha opinião, ela no momento em que ela não agrada, as pessoas automaticamente se sentem no direito de dizer, ok, não sigo mais. Ou então, muitas vezes, aparecem uns haters, né, que começam a te bombardear e a discriminar o seu ponto de vista. Então, nós estamos vivendo isso, todos nós, de qualquer forma, né? Eu acho que a Geisa também, você já teve alguma experiência com isso, Geisa? Já bastante também, principalmente, né, no Instagram, como eu sou uma pessoa que sempre estou ali criando conteúdo, então às vezes eu uso o meu Instagram para expor determinado pontos de vista, né, e nem sempre as pessoas concordam. Há um tempo atrás eu fiz até um Reels, um post, né, um pouco polêmico, e nossa, veio aquela enxurrada assim de comentários, de haters, de pessoas tipo me defamando, ou falando coisas, ou palavras de baixo calão, né. E aí eu ignorei, falei, eu não vou nem responder, não vou nem perder o tempo, porque essas pessoas, tudo isso que elas estão escrevendo, ou cancelando alguém, ou falando algo ali nas redes sociais, destilando o seu veneno, isso diz mais sobre elas, do que elas estão passando, sobre o momento que elas estão enfrentando, do que sobre a pessoa que está ali. Simplesmente criando conteúdo, tentando falar o meu ponto de vista. Os seguidores, eles não têm obrigação de concordar, nem dizer assim, eu apoio o que ela está falando, mas também não precisa, né, ir lá, perder o tempo e atacar as pessoas. E é que nem você falou, as pessoas hoje estão fazendo muito isso, é tanto ódio dentro das pessoas, né, que elas não se contentam em apenas ler algo, se elas não concordam, elas têm que ir lá e detonar, né? Todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Com certeza. Doutora Rosana, isso acontece na área da saúde? Isso acontece no meu consultório. Eu tenho pacientes que já me deixaram, né, porque eu tenho uma opinião. Foi no momento da conversa, surgiu assuntos polêmicos, e eu me posicionei e a paciente falou assim, aí a paciente comentou que ia me deixar porque ela não concordava com o que eu pensava. Coisas assim, aí eu cheguei até a falar com ela, olha, aqui eu sou médica, eu não estou falando de política, eu estou me posicionando de como eu penso, mas isso aqui não é um palanque político. Mas mesmo assim, ela foi bem decidida a sair e não querer. E ela falou que o médico anterior dela, ela também não pensava como ela saiu, achou porque eu era latina que eu ia pensar porque ela era negra, né? Pensava como ela.
E como eu me posicionei, ela simplesmente me deixou como paciente. E isso, se você vê, isso foi assim, recente. Mas isso aí, na época do Covid, você viu também que muitos médicos foram cancelados por ter uma opinião diferente do mainstream media. Se você está fora daquele mainstream, se você não está concordando com aquilo que está acontecendo, que, né, se você não está ali de acordo com as regras, com os guidelines, e você tem a sua opinião, a sua opinião que aquilo não está funcionando, ou funciona para alguns, não funciona para outros, ou você quer colocar uma coisa diferente, as pessoas não aceitam e simplesmente cancelam. Cancelam e não... assim, às vezes não dão nem opinião, só falam, não quero mais. É como se as pessoas fossem descartáveis. E descartáveis, e tem o ódio, né? São as pessoas que pregam o amor, que pregam né, a paz e tudo, e estão cancelando e odiando. Dentro da psicologia, o que a gente costuma dizer é que agora a gente tem uma permissão para não ter empatia e justificada por um ódio, né? Então, a gente está permitindo o ser humano. Isso tem muita implicação na formação da identidade, tanto individual quanto de grupo. Então, a cultura do cancelamento é algo que já foi para o divã, né? Um adolescente, por exemplo, o peers, a necessidade dele de ser aprovado pelo par é tão grande, e quando a gente cancela um adolescente, é crítico, porque gera ansiedade, depressão e até suicídio. Demais, suicídio, é verdade. Porque eles estão na fase de formação ainda, e para eles justamente essa coisa de pertencimento no grupo é muito importante, porque muitos ainda não estão num processo de autoimagem, né? Estão ainda na formação do eu. E quando eles não pertencem a algo e recebem, digamos assim, essa energia de massa, de cancelamento, e que é muito abusiva nessa Gente, idade, é muito dolorosa, é muito séria. Realmente, suicídios, acontece suicídio por causa disso. E ela, quando usada nesse sentido, ela é letal mesmo, é fatal. É abusiva, totalmente, né? E como consertar isso? Há um conserto? Há como que nós podemos ter uma... Eu vou dizer como eu saí. Como você saiu disso? Eu vou me dizer quando eu saí. Quando eu olhei, eu falei assim, isso fala sobre o outro, exatamente. Como o outro. Então eu falei, quando a gente né? se reconhece em quem somos, verdade. né? Quando a gente se reconhece em quem somos, a gente diz, ok, isso fala essa atitude, né, agressiva, essa atitude, né, de separação, provavelmente é um modelo mental como a pessoa funciona. Ou que a pessoa está passando também, né? Ela dá uma sensação de que a gente tem um certo poder, de que a gente, por exemplo, nós da massa, né, porque seria um movimento em massa, né, que temos um poder de voz, não só o político, a pessoa influente que tem, só que na realidade nós também estamos sendo manipulados, né? Tipo assim, isso pode ser usado como uma arma política. As consequências também do cancelamento, ela não é só para a pessoa que cancela e para o cancelador. Ela atinge até os espectadores. Porque passa a criar ansiedade na pessoa. A pessoa passa a não falar mais, de medo de ser cancelada. Já aconteceu mesmo. Já aconteceu mesmo, entendeu? Então, cadê a liberdade de expressão? Exatamente, falta de tolerância. Cadê a liberdade de expressão? Eu gostaria de dar um exemplo, como a Adriana falou aqui, não, a Lidiane, acho que falou aqui, a Rosana. Todo mundo falou como mudar isso, essa situação, ou quando isso vai como mudar, lidar né? com isso. Assim, no meu ponto de vista, Geisa, no meu ponto de vista cristão, isso sempre existiu desde o tempo de Jesus. Eu acho que a primeira pessoa a ser cancelado foi Jesus. Por quê? Jesus fazia milagres, ia lá, arrastava multidões, todo mundo estava no domingo de Ramos lá, bendito aquele que vem em nome do Senhor, todo mundo lá fazendo aquela festa. Algumas sexta-feiras depois, o que aconteceu com essas mesmas pessoas que estavam lá torcendo por Jesus? Fizeram o quê? Crucifica-o. Preferiram que soltassem, né, Barrabás e crucificassem Jesus. Então, eu acho que desde aquele tempo, desde lá atrás, esse aí foi o engajamento em massa. Já existia esse cancelamento. Então, o que temos que pensar, né? O que temos que pensar? Que se Jesus, que é Jesus, gente, foi cancelado, eu creio que isso não vai acabar, né? Sempre vai existir enquanto... Eu acredito de uma forma, assim, geral, esse fator, o cancelamento. A palavra em si já é muito negativa, né? Cancelado, tal. Eliminado. É uma nomenclatura nova porque vivemos um mundo novo. É a geração da imagem, né? Que armas a gente tem?
Só né? muda o modo de falar, mas a energia daquilo é a mesma, né? É de exclusão, né? Exclusão. É de De exclusão. exclusão. Porque Das palavras, simplesmente né, não, somente. você não foi tolerado pela sua opinião. A sua opinião, se a sua opinião difere daquela pessoa que está vendo, depende muito do contexto. A pessoa está vendo e não concorda, é simplesmente te dá uma cancela, né? Te cancela, te exclui. Né? Então, quando isso acontece comigo, assim, na área profissional, para te falar a verdade, eu agradeço a Deus. Agradeço sinceramente. Graças a Deus, porque Vai com Deus. que não faz sentido. Se a pessoa não quer, se uma pessoa não tem, não consegue tolerar, tem uma tolerância, né? Se eu respeito a sua opinião e você respeita a minha, é um respeito mútuo. Se você tem uma pessoa que não tem um respeito, não consegue respeitar o meu posicionamento ou vice-versa, realmente, Não é uma pessoa para andar contigo. exatamente. E da onde vem né? tanta intolerância? Tolerância. O mundo acelerado? Da onde, Onde vem tanta intolerância, eu acho que muitas vezes, né, toda essa situação, né, que a sociedade vem vivendo, eu acho que o excesso de informação, essa mudança, tempo, é quase como se essa coisa assim do ego, eu acho que está muito atrelada ao ego. Eu percebo muito nisso. Na clínica, a gente pode dizer que o cancelador é uma cultura narcisista, né? Tá ali sempre atrelada ao ego, né? É o Quando você narcisismo acha puro. Ou você concorda que o mundo comigo, roda em volta ao seu umbigo. E é a geração que a gente vive, é a geração do narcisista. ou você concorda Né? comigo ou você Da não concorda. modernidade. Né? Pois é. Então, assim, eu acho que é um amadurecimento. Eu, no meu mundo, na minha realidade, eu lidei com uma certa tranquilidade com isso, mas eu percebi o movimento. Eu falei, uau, é interessante isso, né? Ou seja, quando você se posiciona, obviamente não agrada a todo mundo, mas essa coisa da intolerância de não estar na permissão do ponto de vista do outro foi muito forte. Intolerância. Nem Jesus agradou, né? Todos. Jesus agradou. E falando um pouco assim em cima do que a Lidiane, agora eu acertei. O que a Lidiane falou, né, sobre isso de julgar, de, né, tá ali sempre apontando o que o outro tá fazendo. Tem um exemplo também em Mateus, né, que antes de julgar o próximo, antes de, né, de tirar do olho do seu irmão, tira primeiro da sua e vê primeiro, olha para si. Né? No ditado português, o pessoal fala quando a gente tem um dedo apontando assim pro próximo, tem 4 apontando pra gente, né? Então, eu acho que hoje as pessoas preferem mais, igual eu estava conversando ontem com ela no telefone, é muito mais fácil, né, julgar e criticar do que ajudar. E falar assim, o que está passando, o que realmente está acontecendo, por que você está agindo assim? Por que você postou tal coisa nas suas redes sociais? É sobre isso mesmo que você pensa, né? Chamar num direct e conversar sobre algo. Não, as pessoas preferem primeiro destilar o seu veneno e julgar. O Thiago Brunet fala até algo muito interessante, que ele fala que quando os haters vão nas redes sociais dele criticar, julgar e falar alguma coisa, ele falou que ele escolhe um deles e chama no privado para conversar e para debater. Só que eles não querem responder no privado, eles vão lá e bloqueiam ele, porque eles querem o quê? Eles querem ser visto, eles querem palco, eles querem aquilo que você está fazendo, eles queriam fazer e não tem coragem. Então, eles vão lá destilar o seu veneno só para chamar a atenção, eles querem só ser vistos, só isso. Com relação ao que pode ser feito, eu acredito que é tentar seguir o exemplo de Jesus, né? É o único caminho. Jesus ele foi cancelado pelos próprios judeus. Pelos próprios judeus. E Pedro, né? Pedro andou com ele 3 anos, chegou o último dia, Pedro fez o quê? Eu não conheço esse daí, não. Ele foi cancelado pelo seu povo porque ele veio e aceitou tudo aquilo que era diferente, né? Exatamente. E a gente, com relação a tanta informação, a gente nem sabe mais o que aceitar, o que selecionar. O que falar? E o medo, né? Dá medo de falar. De falar. É o politicamente correto. Gente, se eu fosse falar tudo o que eu penso, eu não tinha mais nenhum seguidor. E você, Dri? Eu acho que a Lídia agora ela trouxe bem uma questão, né? Que a gente nunca agrada a todo mundo. Mas como seria, né? A gente está na Ser permissão livre. das escolhas de cada um, né? Nossa, Sem sim. que você... Estamos num mundo hoje em dia, são tantas informações, tantas possibilidades. E como seria a gente estar realmente olhando que, ok, se aquilo ali funciona para a doutora Rosane, se ela está bem com aquilo, ok. Né? Ok. Respeito Eu acho que isso tá é o reino de faltando. nós. E ao contrário, quando você funciona pelo reino do seu umbigo, a gente vai pela separação, né? Então, assim, para que a gente possa fazer uma reflexão realmente
sobre aonde nós estamos sendo intolerantes, muitas vezes é com o modo que se comporta um filho, um marido ou uma pessoa do nosso trabalho. São tantas questões. Em alguns momentos nós somos inclusivos, em outras podemos perceber quando nós estamos agindo também em separação. Né? Dentro da nossa própria casa. A dificuldade maior é o que falar, porque também não se posicionar também é uma forma de omissão, né? Não se posicionar, não falar, não falo nada, não me posiciono, não falo nada. Sou neutra. Sou neutra, mas e essa neutralidade? Por que essa passividade também? E o meu direito de falar o que eu penso, os meus princípios, os meus valores, independente da influência que eu tenho, um artista famoso, um médico renomado, um influencer, por que ele é um ser humano também? Ele também tem as opiniões e as vontades dele, entendeu? E até onde vai o direito a liberdade de expressão e o respeito também, para não falar algo tão agressivo, porque eles também têm uma responsabilidade social, né? Um cuidado do que se tem que falar. Você, como médica, tem uma responsabilidade social do que você vai falar publicamente. Se você é uma pessoa que a gente respeita, né? Você estudou e tal. Se você fala, toma essa pílula, blá, 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 blá. Você tem uma responsabilidade social. Então, o que você falar vai influenciar. Vocês que são influencers, entendeu? Que movimentam bastante a social media de vocês. Então, não sei. Eu acho que seguir o exemplo de Cristo e ser intencional. E você acha que devemos ter no seu ponto de vista, devemos ter alguns filtros? Eu acho que sim. Qual que é a sua intenção, né, quando você fala aquilo? Porque a gente sabe que a rede social é usada como ferramenta de criar polêmica, para ganhar seguidor, para isso. Quem realmente tá ali na rede social e fala e stand up for what's right, sorry. Tá ali e defende o que acredita de verdade, ou aquela pessoa tá ali só para causar polêmica, para ganhar seguidor, então de repente ele merece ser cancelado, I'm sorry, não, tipo assim, não foi isso que eu quis dizer, que ele tem, mas é realmente real o que ele tá falando, é o que ele sente de verdade, que nem aquele jogador da NBA falou uma coisa muito relevante para a cultura deles e ele pediu desculpa e ele teve uma segunda chance, entendeu? Eu acredito, porque a cultura do cancelamento vai contra os princípios do direito de expressão, entendeu? E outra, a cultura do cancelamento não dá chance para o outro se defender. A partir do momento que eu te cancelo, eu não estou te dando nem chance de se defender, entendeu? Que nem lá no caso da escola do meu filho, do grupo, que eu discordo com uma mãe e eu sou cancelada do grupo, entendeu? E assim, e se as crianças, assim, vai e cancela uma criança, a gente não tá dando chance dessa criança de se defender, se expressar, falar por que ela fez aquilo. É um direito constitucional, fere a Constituição. E outra coisa, isso aí é crianças e os jovens, né, nas universidades, hoje, ninguém pode expor uma ideia, porque se você for contra aquilo que a maioria pensa, você simplesmente é excluído. É como se a completamente. Totalmente. E isso cadê é muito a geração pensante? Estamos vivendo uma geração de alienados? Alienados. Manipulados? E quem é o manipulador do cancelamento? Quem é? Quem vai nos influenciar agora? Vamos deixar isso uma pergunta? Vamos. Vamos deixar aí uma pergunta, né? Para que cada um faça uma reflexão, né? Mas que o que eu trago comigo é assim, o que é verdadeiro para mim? Né? Eu acho que a gente, quando caminha na nossa verdade, eu acho que pode ser uma bússola, né? Caminhar na verdade, aquilo que é a coerência, a gente, quando eu tenho a oportunidade de me exprimir e eu tô alinhada com a minha verdade, eu também tenho permissão das pessoas que não resolvem mais seguir ou resolvem cancelar, porque eu digo, ok, é como se cada um pouco procurasse a sua tribo, né? Tem uma diferença, né? Às vezes a pessoa está falando, realmente falou a verdade. E tem pessoas que se expressam dentro jogando uma mentira, né? Espalhando uma coisa que não é, né, a verdade. Aí quando aí eu acho que nesse caso, não que eu estou falando que pode ser um cancelamento nesse caso, mas se as pessoas estão expressando e destilando um ódio, né, uma coisa que não é a verdade, nesse sentido, a gente tem que realmente ter a tolerância. Eu pelo menos, estou falando para mim, a minha tolerância é um pouco menos do que as de vocês.
Tolerância zero. Você Pra quem responde. mente. Se você tiver alguns ataques, tipo na sua plataforma, Não, eu você ignoro. responde. Ignora, a melhor coisa Eu é ignorar. ignoro, não respondo, ignoro completamente. Eu penso o seguinte, o que vai servir, né? Qual que é a funcionalidade, a intenção da resposta, né? O que aquilo, aquela pergunta ou aquele ataque despertou em você. Entendeu? Sempre pensando nesse sentido. E você responde ou você ignora? Eu respondo, ou eu ignoro total. É, Ignoro, porque não vale a pena responder. não vale a pena. Então, eu acabo ignorando. Eu já sofri 1, 2 e muito mais, né? E como acho que a Lidiane falou também, o cancelamento não é só nas redes sociais. É que hoje o mundo está tudo tão online. Então, quando fala cancelamento, já vem na nossa memória Instagram, YouTube, redes sociais, blogueiro, famoso, artista. Mas a Lidiane passou por algo recente esse dia. Ela foi cancelada no grupo da escola, do filho dela, porque ela não concordou com uma mãe. Então, tipo, alguém exclui ou alguém fala um monte lá, vomita, né, o seu lixo emocional. É lixo. E na te deleta, pessoa, não te dá e nem te chance. deleta. É. Então, às vezes, existe cancelamento. Você Gente, pode ser cancelado no grupo da sua família. Você pode ser cancelado na sua igreja, porque às vezes você vai com corte de cabelo ou uma roupa que nem todo mundo concorda. Exato. Você pode ser Verdade. cancelado na sua escola, na sua faculdade, Você no seu local de trabalho, as pessoas te ignorar. Então, existem várias formas de cancelamento, né? Não necessariamente isso se refere somente a redes sociais. Verdade. Mas claro que nas redes sociais, como atinge um número maior de pessoas, né? É muito mais abrangente. É mais exponente. Caminhem com a sua verdade, né? Caminho com a sua verdade. Que aí você vai ter a sua E paz de espírito. tolerância, e tolerância. Né? E, pessoal, Pra lembrando verdade. aqui, ó, se vocês estão curtindo esse bate-papo, vai deixando um like, se inscreve no nosso canal. Não esqueçam, né? Ajuda a gente aqui a continuar com esse projeto maravilhoso. Em breve, nós vamos trazer aqui vários convidados também para vocês, com temas diferentes, determinados assuntos aí, né? Pra gente estar aqui debatendo. Conta aí nos comentários se vocês já foram cancelados também em algum Exato. momento da sua vida e qual o seu ponto de vista sobre o cancelamento. Gente, foi um prazer tê-los aqui. Aguardamos você no nosso próximo show. Até o próximo. Tchau!